O nosso programa hoje é um programa de entrevista, sobre o Estatuto da Cidade, sobre o Conselho da Cidade, e para nos ajudar a passar uma boa informação para os telespectadores, nós estamos novamente com um convidado nosso aqui, o arquiteto Kumlin, Arno Kumlin. O Arno Kumlin, ele foi candidato a vereador, teve uma expressiva votação, é do PDT, mas está descansando um pouco, mas o trabalho voluntário do Arno, do meu e de uma outra boa quantidade de cidadãos joinvilenses, continuamos trabalhando em benefício da sociedade. O programa, então, vai conversar com o Arno Kumlin, que vai nos explicar alguma coisa do que está ocorrendo em relação à lote. Está se falando muito na lote, é uma legislação que deverá ser aprovada sobre... Lote significa? Lei de Ordenamento Territorial. Lei de Ordenamento Territorial. Bom, Arno, fala alguma coisa da lote, dos últimos acontecimentos dessa semana, a reunião da Câmara de Vereadores. Bom, Gert... Fala um pouco para que os nossos telespectadores possam valorizar o teu trabalho e de outros voluntários que, sem ganhar nada, estão quebrando a cara, estão pondo a cara para bater contra um movimento muito grande de pessoas da parte econômica que querem tirar grandes lucros na aprovação dessa lote. Gostaria então que se deixasse o nosso telespectador um pouco mais informado para que ele também se defenda da desvalorização do imóvel que ele vai sofrer, da perda de qualidade de vida que ele vai sofrer se nós aprovarmos na íntegra a lote como está sendo proposta. Bom, Gert, eu vou voltar um pouco no tempo, eu vou para 1988, quando foi aprovada a Carta Cidadã, a nova Constituição, e os artigos 182 e 83 diziam ou instituíam novos parâmetros de pensar a cidade. Em 2001, foi aprovado o Estatuto da Cidade, Lei 10.257, e lá se exigia que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes, que possuíam ou não plano diretor, os refizessem, sobre novas condicionantes. A principal condicionante, e que gerou o Conselho da Cidade, é a participação da população no planejamento da cidade. Esse é a cidade de direito, justa, próspera, sustentável. Porém, para que essa participação ocorra, deveria haver a formação de conselhos. Então, o Conselho da Cidade. Tudo isto formatado ao longo de várias orientações que foram dadas pelo Ministério das Cidades. E para nós, faz parte isso da legislação urbanística. E essa legislação urbanística, para nós estamos aprendendo, ela é nova. Nós estamos aprendendo ela dia a dia. E eu vejo, assim, uma certa restrição de certas pessoas à participação popular. O técnico tem, às vezes, a mania de achar que tem o saber técnico. Mas a cidade, essa nova cidade democrática, ela não é de apropriação exclusiva. O que significa isso? Não poucos podem se apropriar apenas da cidade. Ou seja, poucos se apropriam dela. Não, a cidade é de todas. É de todos. A cidade não são prédios, não são carros, são pessoas. Então ela deve ser feita com qualidade para as pessoas. Algumas coisas dizem que nós temos que cuidar da qualidade de vida das futuras gerações. Não, é da nossa geração. Se nós fizermos para nós, com certeza as futuras gerações não falarão mal da gente, falarão bem da gente. E é esse o trabalho que tem que começar agora. Nós estamos continuadamente postergando esse início de trabalho. Então, isso tudo aconteceu. E o Conselho da Cidade não tem nada a ver com a lote. O Conselho da Cidade é esse órgão colegiado, representado por toda a sociedade, né, que vai poder tomar decisões, vai aconselhar, vai ajudar a construir essas leis necessárias, que não são só a lote. São algumas leis e alguns instrumentos de política urbana que devem passar por esse conselho antes de chegar à aprovação no legislativo.
O que é que está pegando agora nesse final de mandato dos vereadores? Está tudo muito nervoso, muito desesperado. O que será que não deu certo que esse movimento, a gente nota na Câmara de Vereadores, essa semana teve reunião na Câmara, houve uma pauleira lá, os voluntários levaram a surra, mas não baixaram a guarda. Isso é muito importante que a sociedade saiba disso, né? Faltaram bater num advogado que propôs uma ação civil pública para regularizar a questão do Conselho da Cidade. Então são fatos que a gente está vendo aí, mas eu acredito que tem um movimento muito maior atrás de tudo isso, que é um movimento econômico, da oportunidade de se ganhar muito dinheiro em Joinville, no estágio em que a cidade se encontra. Muito bem. Agora nós estamos falando um pouco de lote. Sim. Lei de ordenamento territorial. Por trás da mais-valia existe interesses do ganhar mais. Porém, a cidade, que o Estatuto da Cidade e o nosso plano diretor, que foi aprovado em 2008, 28 de fevereiro de 2008, diz da cidade sustentável. E ela não se constrói só sobre o viés econômico. O fator social, o fator ambiental devem estar juntos nesse debate. Não é só sobre dizer, como a gente escuta normalmente, Joinville está perdendo investimentos. Que tipo de investimentos? Que agrega esse tipo de investimento à nossa qualidade de vida? Aumentará ou não aumentará o número de veículos que a cidade não suporta mais? Os sombreamentos, na ventilação, na impermeabilização do solo, na quantidade de água que nós estamos no limite para sustentar a cidade. Então, o que é tudo isso se não se vê a cidade sobre o tripé social, ambiental e econômico? Nós não podemos continuar vendo a cidade só sobre o viés econômico. Nós temos que oferecer, ou a visão econômica deve oferecer contrapartidas para a sociedade. Porque o que acontece normalmente? Se pretende, com a nova lote, fazer áreas rurais de transição. O que é área rural? O que é transição? Acho que não tem essa figura, não existe, né? Bom, quando você está em área rural, o parcelamento mínimo dito pelo Estatuto da Terra são 20 mil metros quadrados. Porém, se discute 1.200... É o módulo do INCRA, né? É o módulo rural. 20 mil metros quadrados. Para Joinville. Para Joinville. Nós temos, que na realidade são 2 hectares, né? Uhum. 4 morgos. 4 morgos. Existem cidades do Brasil que o módulo rural mínimo são 6 hectares. Conforme o tipo de cidade, a área rural tem outra condicionante. Certo. Mas no caso específico, Joinville são 2 hectares ou 20 mil metros quadrados. Se quer fazer algum tipo de implantação de perímetro ou de uso de perímetro urbano, o se fará em área de expansão urbana, que tem que ser definido no macrozoneamento. Uhum. Não simplesmente dizer que aquela área rural é uma área de transição. Transitar para quê? Nunca mais vai ser rural. Nunca mais. Exatamente. Vai deixar de produzir comida. Vai deixar grande parte de plantas que se produz na região, o arroz, que Joinville já foi um grande produtor de arroz. Não é mais. Não é. Foi uma grande bacia leiteira, não é mais. Não é mais. A Joinville produzia 25 mil litros diárias de leite. Muito bem. E como a gente vai se naturalizando, né, Gert? Vai. Naturalização, para mim, é quando você se acostuma com as coisas que acontecem e você não percebe que elas vão fazendo mal para você. A gente se naturaliza. Deixa, isso é normal. Se eu levava 5 minutos para chegar no meu trabalho e agora levo 10, não faz mal. Amanhã será 15, um dia você não vai chegar. Todas essas coisas devem ser discutidas com a população, a nível do transporte público. Como se discute o transporte público hoje, ou a concorrência que haverá ano que vem? Não se discute nem matriz energética. Qual é a matriz energética? Vamos continuar usando óleo diesel por quanto tempo? E quais são os efeitos do óleo diesel ou da poluição com o enxofre com o óleo diesel sem as qualidades necessárias, com um enxofre de quantidade superior às exigidas, gerando
Deixa eu te fazer uma gerando pergunta. mais saúde na população. Você é arquiteto, né? Sou arquiteto. Então eu tenho uma casa numa determinada rua onde o gabarito é residencial, no máximo 3, 4 andares. Certo. Mas todas as pessoas que compraram aqueles terrenos ali, fizeram casas de significativo valor, representativo, né? E a economia da sua vida está lá depositado naquela casa de 200, de 150 metros quadrados, de 500 mil, 1 milhão de reais, e de repente a lote resolve abrir aquela área, transformar aquela área em área de edificação de prédio de 30 andares. Então, de repente, no lado da minha casa começa a surgir um prédio de 30 andares ou 18 andares, e o que vai acontecer com a minha residência? O que vai acontecer com a minha família, com a minha qualidade de vida? No primeiro momento, o valor da terra, ele não será diminuído. O valor da sua casa, aquela terra, não terá uma diminuição de valor. Sim. O que acontece com o aumento de andares Sim. é que na partilha da venda desses andares a mais, teremos uma diminuição da influência do custo da terra sobre o imóvel construído em várias lajes. Essa é a conta. Porém, eu acredito que nós devemos estudar melhor essa situação, porque nós estamos fazendo prédios de 10, 12, 15 ou 20 andares em vias que não têm condições de absorvê-la. A pergunta é um pouco diferente, Arno. Pois não. Eu tenho minha residência, gastei R$1 milhão, tenho qualidade de vida, tenho 4 lotes que eu comprei e no lado vai ser um prédio. No momento que eu vejo que vai ser um prédio, eu fico desesperado porque eu não vou mais ter qualidade de vida. Certo. Na minha piscina vão jogar modas, vão jogar papel, vão jogar sujeira, sapato velho. E você com binóculos de cima para baixo, vão me ver a minha família tomando banho na piscina. Perfeito. Eu quero vender a casa. A minha casa não tem mais valor. A tua casa não, só a terra. Só a terra. Só a terra. E Eu vou embora. Mas aquele valor, antes da modificação do uso do solo, a minha casa valeria talvez R$1,5 milhão. Provavelmente. Com a construção de um prédio de um lado e do outro lado, a minha casa não vai mais ter valor nenhum, só o lote. Só o lote, só a terra. Só. Como é que se faz para evitar isso, Guedes? Eu acho que tem que ser através da sociedade, Exatamente. através das associações de moradores de bairro, através das forças básicas. Exatamente. Se você não quer que nada, não é que nada aconteça, vão continuar acontecendo. Basta você acordar todo dia e você ter consciência que você é um poluidor. Você é um poluidor a hora que acorda. E até dormindo você é um poluidor. Então é o seguinte, vamos continuar gerando algum tipo de dano ao nosso ambiente. Bom, nós vamos encerrando então esse primeiro bloco com o arquiteto Arno Kumlin. Em seguida retornaremos no mesmo tema sobre lote, sobre mobilidade, qualidade de vida e o que você, cidadão, tem que fazer para evitar o pior para você e para a tua família. Até já! Ecologia em Ação retorna nesse segundo bloco, ainda com a presença do arquiteto Arno Kumlin, urbanista, ele é um apaixonado pelos projetos e desenvolvimento sustentado das cidades, ele é um estudioso da qualidade de vida, ele é um empolgado cidadão que contagia, aonde ele vai ele contagia as pessoas, no bom sentido, no sentido de que as famílias tenham paz, qualidade de vida, sossego e possam sair de casa sem serem atropeladas e sem serem assaltadas. Porque, Arno Kumlin, quando você tem uma cidade cheia de predinhos tipo Trentino, onde não foi prevista a construção de escolas para atender, onde o contribuinte, em vez de ter mais macas e mais camas no hospital, tem que pagar frete para ônibus especiais para levar as crianças do Trentino 1 e do Trentino 2 para escolas que ficam a 3, 4 quilômetros de distância. Como é que é isso? Como é que é esse desvirtuamento, esse desvio desse dinheiro para outras funções que não aquelas que você pensou e imaginou quando vem morar em Joinville, quando você analisou a qualidade de vida de Joinville, como milhares de pessoas já fizeram e elas estão apavoradas com o que está acontecendo na cidade? O que você, como urbanista, recomendaria, e nós já falamos a respeito, mas de ações efetivas para dar uma brecada nesse desenvolvimento maluco da cidade? Eu tenho duas palavras que eu gosto de usar muito.
Uma se chama planejamento. E a outra não é desenvolvimento nem crescimento. É a palavra prosperar. Seria planejamento para prosperar. Prosperar dá uma ideia, um verbo de ação, mas que dá a ideia que todo mundo ganha. Bom, na questão da habitação, que é um problema brasileiro, dizem alguns historiadores que o problema da habitação surgiu no Brasil quando a princesa Isabel decretou o fim da escravidão. Daquele dia em diante, se diz que começou o problema da habitação. O problema da habitação nas cidades brasileiras tem que ser encarado de frente. Eu não estou questionando Minha Casa Minha Vida. Porém, a forma que é feito Minha Casa Minha Vida apenas fornece o investimento para a edificação, ou seja, para a moradia. Porém, os serviços necessários a atender todas aquelas que é necessário para atender todas as moradias não foi considerado. Alguns grandes defensores do Minha Casa Minha Vida, do governo Lula, afirmaram que deveria existir outras linhas de créditos para a cidade brasileira, para as cidades brasileiras, além do edifício em si. Devia existir investimento para pavimentação, para transporte público, para escola, para saúde, que ficasse ou fosse vinculado àquele tipo de investimento. Agora a cidade paga essa conta, sozinha. Você veja só, nós temos um Trentino que foi construído dentro de um arrozal na Vila Nova. Certo. Área extremamente úmida, molhada, e com mais de 400 apartamentos. Esse pessoal todo tem problema de deslocamento, tem problema de escola. O Trentino 1 e 2 aqui na zona sul da cidade, ele tem dois tipos de moradores. Os moradores estão se degladiando entre si. São duas estações de tratamento, uma funciona diferentemente da outra e vivem trancando e vivem se desligando. Então, há também comentários nesse Trentino 1 e Trentino 2 de que algumas gangues não querem mais que haja segurança no entorno que se cancele o contrato de segurança. Chegou nesse nível. Essas aglomerações em cubículos, em pequenos apartamentos, mini apartamentos, com tanta gente morando, cria problemas sociais gigantescos. Isso tudo como você bem falou há pouco, não se pensou. Não se pensou. E não se tem de onde tirar o dinheiro para resolver o problema agora. Não se tem. E aí, o que acontece? Enquanto nós temos inúmeros passivos na educação, na saúde, na segurança, no transporte público, e continuamos aumentando nossos passivos e querem ampliar o perímetro urbano. Ou seja, a cidade vai ficar mais cara e não se resolveu ainda os problemas dos passivos atuais. Como é que se constrói isso? Com a participação da sociedade, com a vontade do gestor público em resolver a situação e com a ajuda de muitas outras entidades ou entes que podem colaborar, mas tem que ter vontade de fazer. Arno, essa semana eu participei de uma reunião de associação de moradores do Anita Garibaldi. Lá foi mostrado um plano da lote novo, onde há uma concentração enorme de prédios de até 30 andares na região da Arena e vem até aqui na Anita Garibaldi. É um triângulo vermelho que é chamado de centro. Então a pessoa olha o mapa e diz, isso é centro, não vou nem me incomodar porque centro pode. Não é centro. O único lote do centro é um lote que fica no lado do mercado municipal. Certo. O resto não é centro. O que você acha que vai acontecer? Será que isso passa na Câmara de Vereadores? Será que é legal eles mexerem num plano que estava pronto para ser aprovado, que tinha sido até discutido no Conselho da Cidade? Bom, eu fui conselheiro da cidade. Eu também. E você também. Esses mapas foram apresentados lá no Conselho da Cidade. Eu questionei os mapas de uma forma diferente. Eu gostaria de ver um mapa de adensamento sobreposto a áreas de alagamento, ao dimensionamento do esgoto sanitário existente, a capacidade de recolhimento de resíduos sólidos que existe sobre aquelas plantas. Eu não vi ainda essa garantia que esse processo
é sustentável. Viu, Arno, nossa reunião também da Associação dos Moradores do Anita Garibaldi, esse mapa, a pessoa, o estudioso que está estudando nesse novo adensamento nessa região da Arena, como é o nome do bairro ali? Nós temos ali afetado sobre essa nova área. Nós temos o Bucarém. Sim, o Bucarém. Uma parte da Anita Garibaldi. Uma parte da área central que ela ampliou e uma parte do bairro do Anita Garibaldi. Muito bem. Anita Bucarém, muito bem. Exatamente. Esse estudioso, ele disse assim, olha aqui, eu juntei duas informações. Os grandes terrenos localizados nas diferentes regiões de Joinville e o porquê houve uma alteração, nova proposta para essas regiões dos grandes terrenos. Eu fui ver de quem eram os terrenos. Certo. E eu fiquei assustado, ele disse. Porque a legislação está sendo feita para os grandes proprietários desses imóveis. Para beneficiar esses grupos. Há um tempo atrás, na Câmara de Vereadores, quando se pretendeu aplicar a área rural de transição, um colega nosso, o arquiteto Sérgio Golnick, fez uma solicitação aos vereadores de que se levantasse o nome de todos os proprietários a quem interessava a ampliação ou a transformação da área rural em área rural de transição. Sim. Pois bem, até hoje nós não tivemos essa informação. Nós estamos cobrando vários procedimentos. Nós não somos contra a lote. Nós não somos contra o Conselho da Cidade. A única coisa que nós estamos pedindo enquanto cidadão é o respeito à legalidade. A democracia que está exigida dentro da lei. Estão desvirtuando as nossas informações, estão mudando a interpretação da lei. Porém, o judiciário nos deu guarida. Tanto é que as liminares que nós pedimos foram acatadas. E tanto o executivo quanto outros interessados não conseguem derrubá-las. Não devem pedir informações a nós. Devem sim pedir ao judiciário, claro. Porque ele nos deu guarida. Não devem nos criticar por termos tentado fazer com que a cidade, os cidadãos, sejam respeitados em seus direitos. Claro. É essa a única exigência. Exatamente. Se cumpra os institutos que estão na lei. Cumpridos, serei, Arno, o primeiro a bater palma para essa atuação. Exatamente. É por aí que tem que funcionar. Exatamente. Isso chama-se cidadania, né? Isso é cidadania. Nós estamos querendo que mais cidadãos aprendam que isso é cidadania. Brigar pelo que se quer, pela essa cidade, que ela merece ser tratada com respeito. Arno, você não quer fazer um convite para os telespectadores, para que eles prestigiem as associações de moradores do bairro, para que essas associações solicitem a esses arquitetos, a esses profissionais voluntários que estão tentando salvaguardar a qualidade de vida, para que essas associações façam o seu legítimo papel dentro da sociedade? Eu gostaria que o cidadão joinvilense... A Câmara é tua. O cidadão joinvilense comparecesse às associações de bairro de sua área. Lá aprendesse o que está acontecendo com a cidade, convidasse tanto voluntários como nós, mas também os arquitetos urbanistas do IPUJ para confrontar as informações. Nós não somos donos da verdade, nós apenas estamos exigindo que a lei seja cumprida. Essa, no momento, é a nossa única exigência. E para isso precisamos da participação de todo cidadão, para que ele garanta. Nós não vamos garantir qualidade de vida. Quem garante a qualidade de vida são os cidadãos dessa cidade. Arno, eu sou membro de entidades voluntárias há muitos anos, há mais de 50 anos. E eu tenho me dedicado grande parte do meu tempo nesse trabalho voluntário, como você também tem feito, como outros ilustres cidadãos de Joinville também o fazem, né? Não só na área ambiental, na área da arquitetura, mas em outros setores sociais, né? E eu acho que nós precisamos, quando nós estamos trabalhando nesses fóruns de discussão, nós precisamos da sociedade, do povo, para que o povo nos apoie, para que o povo faça número e que esse número seja respeitado por aqueles que acham que podem dar o golpe na sociedade. Eu diria mais, a sociedade tem que trabalhar junto. Tem que trabalhar junto. Não é o meu convencimento que vai fazer com que a cidade se mova, mas sim toda a sociedade em conjunto ou tendo um objetivo comum. As formas de fazer podem ser diferentes, mas o objetivo pela cidade sustentável deve ser de todos. Arno, se nós perdermos esse trem,
se nós perdemos a qualidade de vida, nós estamos perdendo segurança, nós estamos perdendo educação, nós estamos perdendo serviços de saúde e nós vamos enveredar, queiramos ou não, nós vamos enveredar para 5, 6 mortes cada noite. Muito mais que isso. Talvez. O custo da cidade vai ficar mais alto e todo o contribuinte vai sentir isso no bolso. As autoridades perderam o controle em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Niterói, e o narcotráfico, a bandidagem, o terrorismo urbano está tomando conta e as autoridades não sabem mais o que fazer. Nós não podemos permitir que isso venha a acontecer já nos próximos anos aqui em Joinville. Nós temos que segurar um pouquinho mais isso aí para que vá acontecer mais lá na frente, daqui 30 anos. Nós temos que recuperar ou diminuir os nossos passivos. E o passivo principal, no meu entendimento, se chama educação. Trabalho e renda é consequência de educação. Saúde é consequência de educação. Exato. A prioridade básica é a educação. Não é educação qualquer, é educação de qualidade, Guerra. Ok. Arno, o nosso programa já está terminando. Como? Já passamos mais o segundo bloco. Eu acho que o nosso telespectador, ele recebeu algumas informações extras. Ele tem um norte agora para salvar o seu patrimônio. Ele tem um norte, ele tem mais informação para salvar a qualidade de vida dele, da mulher dele, do filho dele, dos filhos e dos netos. Então, faça a sua parte, cidadão. Participe das associações de moradores de bairros, porque elas são as ONGs que vão garantir a qualidade de vida em Joinville. Até o próximo programa.